Ao longo destes 2 anos, já que leva a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu sinto muito isso, que muitas vezes aquilo que é a política contemporânea da Rússia tem sido analisada com uma profunda ignorância sobre aquilo que é a própria história da Rússia. Num certo sentido, há aqui um certo excesso de ocidentalização, ou seja, um exagero na perspectiva ocidental, que é baseado, evidentemente, nos valores ocidentais, nos valores da democracia, da civilização, da tolerância, etc. E estes valores nem sempre correspondem a uma visão do mundo que é bastante diferente desta visão ocidental. E esta distorção da forma como o Ocidente encara a política russa e a ignorância que tem da história da Rússia tem gerado um debate muitas vezes contaminado por pessoas que têm uma análise que é fortemente emocional, que decorre de um facto que é inevitável, que nos torna humanos, de uma dor empática com a violência de invasão, mas isso, quando é feito pelos analistas, por historiadores, por investigadores, por politólogos, por políticos, por diplomatas, quando se cede a essa dor empática, o que está, no fundo, é a dizer às pessoas, às opiniões públicas, que a perspectiva é apenas uma. E não é. Se nós, por exemplo, identificarmos o perfil do próprio Putin, que muitas vezes as pessoas anseiam, eu compreensivamente aceito isso, que ele seja deposto por um golpe de Estado, por uma tentativa qualquer de mudar o regime, sabendo nós que aquilo que virá a Putin provavelmente será até pior do que Putin, procura-se muito isso, o substituto sem garantias nenhumas daquilo que venha a seguir será melhor do que isso. O perfil de Putin é um homem que é formado no quadro mental, cultural, político da antiga União Soviética. Ele vive, desde logo, aquilo que é o sentimento de humilhação que decorre do fim da União Soviética e, acima de tudo isto, da perda de relevância da Rússia do mundo. Esta sensação de que a Rússia deixa de contar marca fortemente o caráter, parece-me a mim, de Putin e explica em grande medida aquilo que tem sido esta invasão, que aliás tem esta característica, que é baseada num sentimento de humilhação, da perda da Guerra Fria, da irrelevância com que a Rússia passou a ser encarada pelo mundo, pelos Estados Unidos, essencialmente, e aliado a este sentimento de humilhação, uma percepção de uma ameaça que é um pouco difusa, que é o avanço, por um lado, da NATO, da aliança militar da NATO até ao leste, ou seja, transformando a Ucrânia no chamado flanco leste da NATO, e ao mesmo tempo um avanço da própria democracia. Se nós entendermos, dito de outra forma, se nós fizermos um esforço para entender aquilo que é a história cultural e política da Rússia, nós seremos capazes de entender melhor a motivação de Putin, desta autocracia, sem que isso quer dizer, em circunstância alguma, que se está a justificar. Explicar, dar contexto é apenas isso. Contribuir para o debate de forma mais razoável. Uma parte substancial da força de Putin, a nível daquilo que é o perfil do poder e da forma como ele o construiu, tem uma explicação fortemente enraizada naquilo que é a própria história cultural e política da Rússia. Estou a pensar essencialmente no patriotismo, no sentimento patriótico dos russos e, ao mesmo tempo, de uma certa submissão ao próprio Estado. Nós chegamos para a história da Rússia, focando-nos, por exemplo, no século XX, no processo pós-fragmentação, pós-91, nós verificamos facilmente que a Rússia nunca teve, na sua formação como Rússia czarista, na Rússia independente, pós-União Soviética, ou na sua formação imperial, nunca teve nenhuma experiência democrática. Nunca teve, como o Ocidente tem, por exemplo, opiniões públicas fortes, capazes de agir no espaço público, capazes de servir como contrapoder. Estas duas características da Rússia, o patriotismo e a submissão ao Estado, adequam-se perfeitamente à forma como Putin tem, num certo sentido, respondido àquilo que é a emoção dos próprios russos. Se nós pensarmos na ideia do czar, que era muito mais apenas do que um governante, era muito mais apenas do que um líder político, havia a percepção entre os próprios russos que era quase uma figura paternal, ou seja, o czar não era apenas responsável pela vida cotidiana da Rússia, por garantir aquilo que era a gestão do país. Havia também aqui, diria que no imaginário popular, um bocadinho a ideia de uma certa sacralidade, ou seja, ligar o czar a uma figura que ia para além daquilo que era e que é a vida terrena. Como se ele fosse um pouco o portador da verdade e da justiça social. Putin encarna muito este espírito no sentido em que ele próprio se confunde com o próprio Estado.
E há uma outra ideia muito ligada a esta tradição da Rússia, que eu acho que ainda hoje está muito presente, que tem a ver com o próprio conceito de mãe Rússia, neste caso o território e a paisagem. Os russos, neste componente que eu agora estou a tentar aqui partilhar convosco, fortemente ligado ao sentimento patriótico, têm uma ligação à terra. A mãe Rússia significa a própria terra, a terra dos antepassados, a terra onde os antepassados derramaram o seu próprio sangue. E estes dois conceitos, do czar como figura paternalista e da Rússia, como esta ligação orgânica à terra, ao território, estão muito fortes e são muito fortes na forma como o poder vai sendo configurado na Rússia e como Putin, parece-me a mim, de uma forma bastante hábil, tem conseguido também ele traduzir. No fundo, a Rússia mantém-se coesa um pouco à força destas duas ideias, que me parece que são bastante evidentes quando se estuda a história da Rússia, e ao mesmo tempo procura estas raízes remotas do seu passado, não apenas para justificar o poder contemporâneo, aquilo que está a acontecer, mas também para ir moldando aquilo que são as suas decisões cotidianas. Portanto, o passado tem esta justificação para o presente e também, num certo sentido, para o próprio futuro.